Bom dia. Antes de mais, queria agradecer a todos e a todas o convite por estar aqui. A ILGA Portugal, em nome da ILGA Portugal e em nome da coordenação do Grupo de Reflexão e Intervenção Trans, agradecemos este convite. Estamos aqui para discutir três iniciativas legislativas, uma proposta de lei do Governo e dois projetos de lei do PAN e do BE. Ambos retratam um tema bastante complexo e alargado. A ILGA já teve a oportunidade de estar em várias audições com grupos parlamentares, excepto um, em que nós passámos alguma documentação, em que podemos discutir alguns destes pontos. E estas propostas dividem-se em três grandes eixos, que é a autodeterminação e o reconhecimento legal da identidade de género, o reconhecimento legal da identidade de género para menores e a proteção à integridade física de bebés e crianças intersexo. Como nós sabemos, e já foi falado aqui, a Lei de 7 de 2011 revelou-se fundamentalmente muito importante para muitas pessoas trans, mas apesar de algumas vitórias, um estudo feito pela ILGA juntamente com o ISCTE demonstrou que esta lei também trouxe bastantes dificuldades a muitas destas pessoas quando tentavam aceder à lei, nomeadamente o facto de haver um gatekeeping enorme em relação aos médicos, porque basicamente o que começou a acontecer foi que os médicos começaram a avaliar identidades usando um diagnóstico que sequer não existe, ou seja, a perturbação de identidade já é um diagnóstico que nem sequer já existe. As pessoas eram objeto de avaliações muito longas. Foi criada uma lista de nomes de médicos que podiam assinar estas autorizações muito limitada, que fazia com que muita gente não tivesse acesso ao sistema, e a própria necessidade de diagnóstico que vai contra a própria autodeterminação das pessoas. Nós podemos pensar se a lei podia ser melhorada, mas por uma questão de princípio a lei deve ser alterada numa visão de autodeterminação, porque já vai de acordo com tudo o que está a ser feito internacionalmente. Ou seja, o Conselho da Europa e a própria Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia caminham neste caminho, porque durante muitos anos esta questão esteve no silêncio, esteve relegada aos serviços médicos, mas a verdade é que nos últimos anos tem-se feito grandes apostas e grandes investimentos na procura de como é que a diversidade de género funciona, e nós concluímos hoje em dia que de facto as pessoas sabem quem são, e isso é o mais importante. Neste sentido, em vários países já se tem caminhado para a autodeterminação. Temos vários exemplos internacionais que dão este exemplo como exemplo a tomar. Por exemplo, temos a lei de Malta, temos a lei da Argentina, temos a lei da Irlanda, Noruega. E nisto tudo, é importante definir o que é a autodeterminação. A autodeterminação, na sua base, é fundamentalmente cada pessoa sabe quem é, ou seja, nós não precisamos de uma terceira entidade para nos dizer quem somos. E isto é o passo fundamental, ou seja, ao invés de nós precisarmos de estarmos a ser constantemente avaliados do ponto de vista de identidade, porque as identidades não se podem avaliar, mas somos frontalmente, vamos ao notariado e dizemos quem somos porque nós sabemos quem somos, não é? E próprio isso já foi referido. Ou seja, e as pessoas trans, ser trans não é ser doente, por isso não faz qualquer sentido nós termos um diagnóstico clínico para atestar uma coisa que nós já sabemos que somos. Para além disso, todas estas instituições internacionais também vêm no reconhecimento dos direitos humanos, a questão da plena autonomia e o direito à identidade. Porém, ao longo dos casos que nós temos seguido, e o GRIT recebe muitos casos diariamente, se não frequentemente, nós vemos que a mudança legal de nome para estas pessoas é um momento muito importante, é um momento de finalmente do reconhecimento, ou seja, perante todas as dificuldades que estas pessoas enfrentam em fazer valer a sua identidade perante as pessoas, na sociedade, na rua, na escola, nos pais, etc. O Estado, neste momento, é o último a reconhecer a sua verdadeira identidade. O Estado, que devia ter o papel de reconhecer primariamente a identidade destas pessoas, neste momento é o último a fazê-lo, e com medidas bastante críticas. Neste sentido, também temos acompanhado alguns jovens que têm-se vindo a aproximar da associação, que já vivem de acordo com a sua identidade, muitas vezes durante anos, e novamente o Estado continua a ser o último a reconhecê-las perante a lei. E para os jovens é preciso termos atenção, porque eles também estão numa altura de desenvolvimento psicossocial, e o facto de ter uma identidade confirmada e aceite é bastante importante para a sua autonomia.
E neste sentido, agora vou passar a palavra para um quadro mais sobre questões de proteção e integridade de corpos, bebés e crianças intersexo. Sim. Obrigada. Passava então a palavra ao João Valério. Exatamente. Muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigado. No que diz respeito às pessoas intersexo e àquilo que está contemplado nas propostas legislativas que hoje temos em cima da mesa, aquilo que nós sabemos é que estamos a falar de uma população que é muito oculta, que é invisível e sobre a qual sabemos muito pouco, mas é algo que é claro para todas e para todos nós. Estas pessoas têm sido alvo de intervenções médicas, cirúrgicas e tratamentos hormonais que não são necessárias para a sua saúde, mas que são feitos única e exclusivamente por questões estéticas, e é disto que estamos aqui a falar, da proibição de mutilações de cirurgias a crianças e a bebés intersexo. Quem o diz é a própria Agência Europeia para os Direitos Fundamentais, são as Nações Unidas e é o Conselho da Europa. O mais alto nível tem-nos encaminhado várias recomendações de que todos os Estados devem legislar neste sentido de proibir estas cirurgias e estas mutilações que são altamente desnecessárias e que criam problemas claros para a vida de muitas pessoas. Aquilo que está aqui em causa, e quando falamos de pessoas intersexo e da proibição de cirurgias, é no fundo o direito à integridade corporal de crianças e de bebés intersexo, de poderem ter, de consentir qualquer intervenção nos seus corpos que não é feita por questões de saúde, mas que é feita por questões estéticas. Ou seja, o que está em causa é a proibição de cirurgias e de tratamentos hormonais que são feitos nos nossos hospitais com a conivência de todos nós, no Serviço Nacional de Saúde, e que na verdade vão de encontro a preocupações estéticas baseadas em pressupostos culturais, exclusivamente isso, e não preocupações de saúde. Não se trata de definir e impor o corpo que cada pessoa deve ter, independentemente de como se identifica. Trata-se simplesmente de ter autonomia para, através da nossa vontade expressa, podermos consentir as intervenções que são ou não necessárias e que queremos ou não ter no nosso corpo. É nesse sentido que nós, de facto, alertamos para a urgência em garantir que em Portugal existe um direito à integridade corporal das pessoas intersexo e que esse direito não deve, em situação alguma, ser violado, que temos que realizar estudos e recolher dados sobre as práticas médicas que são realizadas no nosso país. Já nesta legislatura, a ILGA teve 3 audiências com o Ministério da Saúde e teve a oportunidade de apresentar as nossas preocupações relativamente a esta situação e sobre a qual, infelizmente, não existem dados em Portugal, e não existem porque se tentam ocultar, é porque muito possivelmente é difícil nós conseguirmos chegar a estes números, e por isso é que tem que haver uma dedicação por parte de todas e todos nós e dos vários profissionais de saúde e de outros para compreender esta situação e para nos adaptarmos à realidade de forma a respeitar a integridade corporal e física de todas as pessoas, bem como a necessidade urgente de formar especificamente profissionais de saúde e ações de sensibilização para a sociedade civil no que diz respeito às questões intersexo. E é nesse sentido e em jeito de conclusão que a ILGA Portugal queria saudar todos os partidos e todas as propostas que foram aqui apresentadas, esperando nós que a proposta de lei final que venha a ser votada em plenário contemple de forma muito clara a autonomia e a autodeterminação das pessoas trans no que diz respeito ao reconhecimento da sua identidade de género, que esta questão tem que contemplar a possibilidade de menores poderem aceder à possibilidade do Estado reconhecer a sua identidade de género, porque sabemos que muitas das vezes é o facto da sua documentação burocrática não ir de encontro à sua identidade que faz com que estas pessoas sejam afastadas de práticas de convívio, estigmatizadas e colocadas num paradigma social que é ele próprio muito complicado, sabendo também que no que diz respeito ao reconhecimento legal existem outras questões que têm que vir e que têm que estar contempladas, nomeadamente a possibilidade dos filhos menores das pessoas trans terem nos seus documentos de identificação a identidade de género do seu pai ou da sua mãe reconhecida também, e que nos casos de pessoas, por exemplo, refugiados que vêm para o nosso país e que muitas das vezes pedem apoio ou pedem proteção ao nosso país porque são perseguidas no seu país de origem, porque a sua identidade de género não é reconhecida, e que depois vêm para cá e os seus documentos de identificação não respeitam a sua identidade
identidade de género, que aquilo que a ILGA Portugal advoga é que, de facto, nos documentos que são emitidos pelo Estado português, a identidade de género dessas próprias pessoas possa estar contemplada e ser reconhecida. Queremos também terminar dizendo que para nós é fundamental que seja imediatamente colocado um ponto final nas cirurgias e nas mutilações corporais que são feitas a crianças e a bebés intersexo e que não são realizadas por motivos de saúde. Obviamente que não estamos aqui a dar resposta a todas as situações que poderíamos estar e que são elas próprias urgentes. Isto é o princípio base e que para nós é fundamental que venha a ser aprovado no mais breve espaço de tempo possível. E obrigado pela vossa atenção.